Olá, meus amigos, aqui é o Isaac mais uma vez, bem-vindos ao meu canal e trago para vocês uma notícia surpreendente. Primeira vez que acontece isso, eu não esperava. Como vocês devem saber, há pouco tempo eu comprei o novo flagship da Samsung, o S23 Ultra, que está aqui, ó, aqui cor verde, gosto muito. Tá? Eu estou gravando esse vídeo com o S21 Ultra, tá? S21 Ultra Exynos, que eu já venho há um tempo falando muito bem dele, né? 2 anos eu comprei. E a minha experiência com o S23 Ultra se resumiu ao seguinte: eu desde o lançamento assisti todos os comparativos, analisei muito bem a situação e resolvi comprar o aparelho. E para minha surpresa, tudo nesse aparelho me encantou. Já tinha tempo que eu tinha saído da linha Note, agora tenho a possibilidade de voltar a utilizar a S Pen. O aparelho em si não tenho do que reclamar. O tamanho da tela, a qualidade do visor, a estrutura. E a parte favorita para mim e para muitos de vocês que devem ter chegado até aqui, que são as câmeras. Se não fossem as câmeras, eu provavelmente não compraria esse aparelho. E na minha compra, eu peguei surpreso, todo hypado com tudo que eu via sobre o aparelho. Eu resolvi fazer os testes e surpreendente, tudo muito bom. A qualidade, o HDR surpreendente. Eu não uso muito para vídeo, é mais a parte de fotos, tá? Mas tudo muito bom mesmo, tá? E vou falar para vocês até uma dica sobre o problema que me acometeu com esse aparelho que eu detectei, que a gente às vezes é tendente a testar, a se encantar com os extremos do aparelho, ou seja, com aquilo que é muito longe ou muito perto, com a macro, com a câmera de 10 vezes, e às vezes a gente esquece do principal ou da principal. Mas nesse caso eu não podia esquecer, porque foi uma das mudanças, das grandes mudanças e das promessas para esse aparelho, que foi a câmera de 200 megapixels. E ao testar essa câmera, eu me deparei com um problema. E um problema que não é um bug, é um defeito de fabricação. Eu não vou mostrar para vocês as fotos aqui, porque levaria muito tempo, seria até meio cansativo, mas eu quero deixar o registro feito para vocês e até para vocês verificarem, porque pode ter acontecido, pode estar acontecendo com algum de vocês que chegou até aqui, o mesmo defeito de fábrica que o meu aparelho. E depois de muitos testes, de passar a primeira semana testando esse aparelho, faz 8 dias que eu comprei, que tinha chegado o primeiro eu tinha pegado na loja da Samsung, do Shopping Vitória, aqui no Espírito Santo, esse aparelho, muito bem atendido, tudo muito bom, e comecei a fazer testes desde lá. E eu sempre estranhei, por quê? Porque o meu parâmetro para comparar o aparelho, o que eu tenho à mão, é o S21 Ultra. E fazendo esse comparativo, eu achava muito legal o seguinte: na Ultra Wide, o S23 ganhava. Na de 3 vezes, eu acredito que o sensor, já expliquei isso para vocês, talvez alguns aqui não saibam, na mudança do 21 para o 22, houve uma redução do tamanho do sensor. Isso não é tudo, mas afeta. Então, na de 3 vezes, é meio competitivo, às vezes é um empate que fica. Mas muitas das vezes era o 23 que ganhava, era difícil o 21 ganhar, mas acontecia. Ok, na de 10 vezes não havia o que dizer. Todas as vezes
o 23 ganhava. Na macro, todas, sem dúvida, a macro me surpreendeu. E não é a mesma macro do 22, tá? Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, me falem. Eu mostro para vocês a macro desse aparelho. É outra macro, é outra câmera, tá? Houve uma mudança na lente do 22 para o 23 da Ultra Wide e eu achei que foi enorme, gritante. Ok, ganha o 23 Ultra. Quando chega na principal, empata, perde. Complicado. Ganha poucas. Vamos dizer que de umas 30 fotos que eu bati, uma ele ganhou. Você olha de longe a foto, de longe, você via tudo muito bonito. É o que encanta, é o que disfarça às vezes de você detectar um problema na câmera principal. Mas quando eu ia aumentando, toda essa parte aqui do sensor, ó, da onde está o meu dedo mais ou menos, aqui, até aqui nesse cantinho e para cima aqui, ó, toda essa região das fotos. Quando eu aproximava, a imagem estava toda confusa, meio borrada, meio deteriorada. E não só isso, às vezes isso se estendia para outras partes do sensor. Olhando a foto como um todo, ela parecia até melhor que a do 21 Ultra, parecia até que ganhava, apesar de que a Samsung optou por trazer muita saturação. O brilho maior é algo até interessante, chama atenção, faz as pessoas às vezes escolherem a foto por causa do brilho, da claridade maior, mas a foto saturada ao extremo, às vezes, tá? Em outros casos tudo bem. Bom, e eu preferia a foto a cor do 21 Ultra, mas no geral chamava a atenção a do 23, mas quando ia aproximando e chegava no nível dos pixels, nessa região principalmente, a foto ela estava quase perdida. De longe não, mas de perto, você ao aproximar e comparar com outro celular de qualidade, como o meu 21 Ultra que está gravando esse vídeo, dava para perceber algo errado. E comparando dezenas de fotos, não chegou a centenas, mas dezenas, eu pude chegar à constatação de que havia um defeito na câmera do meu aparelho, nessa lente, na lente de 200 megapixels. Ele estava perdendo quando eu batia com 12 megapixels, com 50 megapixels e com 200 megapixels. Em qualquer modo ele perdia, ele ficava meio desfocado, meio misturando os pixels. E foi até, levei um certo tempo para mostrar isso para o gerente lá da Samsung, porque eu voltei à loja e fui super bem atendido, tá, pelos gerentes, tá, da Samsung, que fiquei 1 hora lá. Ele conseguiu constatar, havia uma dúvida se era um bug, e pode ser que vocês estejam passando por isso, e talvez se perguntem se é um bug que vai ter um fix, uma correção aí, vai resolver. Talvez não, vocês estão com um celular com defeito, pode ser ou não, mas eu vou deixar para vocês a dica que depois de comparar muitas fotos com outro celular e ficar essa dúvida, ele pegou o aparelho de demonstração, de mostruário lá, que estava na exposição, e nós batemos uma foto no mesmo ângulo, e comparamos as fotos. Até nas cores havia algo errado com essa lente. Eu configurei tudo com os mesmos parâmetros, coloquei modo natural, coloquei o brilho da tela, tudo igual, até nas cores. Havia um problema no sensor de 200 megapixels. E ao aproximar, estava deteriorado. E o gerente, não precisando mais de provas, prontamente, apesar de isso não ser uma obrigação, eles resolveram trocar o aparelho para mim. Ok? Eu não vou entrar no mérito aqui das regras e tal, mas do atendimento foi excepcional. Eu fiquei, por um lado, muito frustrado, porque foi no domingo que eu constatei isso, após bater, ir para um lugar lindo,
aqui na minha região, bater centenas de fotos com todas as lentes, mas ao comparar a lente principal, eu cheguei a essa conclusão. E foi isso. Levei o aparelho, fui bem atendido, consegui trocar. Se tivesse passado mais tempo, talvez eu tivesse que recorrer a uma assistência da Samsung e talvez minha experiência seria totalmente diferente. Então eu estou dando essa dica para vocês, para que comprando o celular, testem direito, se possível façam alguns comparativos com outro aparelho que vocês tenham, aproximem, pode ser que houve mais sensores desse de 108 megapixels com defeito, que foi produzido com um defeito, e aí vocês vão ter uma experiência que depois, quando vocês forem fazer um comparativo, forem olhar mais a fundo, vocês vão se decepcionar, tá bom? Então fica essa dica para vocês. A minha cara que no domingo, quando eu descobri, foi assim, ó, uma cara de decepção, foi uma cara, eu fiquei murcho, igual um balão murcho. Eu tava todo hypado, todo feliz e de repente fiquei murchinho da Silva. Eu, depois de ter tudo resolvido, estar com esse novo aparelho que eu peguei há 3 dias atrás, na Samsung, que eles já conseguiram trocar para mim bem rápido. Estou plenamente satisfeito. O aparelho é todo muito bom, é o melhor aparelho, o melhor flagship do mercado, até mesmo que o Mate 50 Pro, que para mim era o melhor, apesar de não ter os serviços da Google. Eu vi um comparativo, canal Hans Tech, se eu não me engano o nome dele, e ele dá a opinião dele, que ele até no DxOMark superaria tranquilamente o Mate 50 Pro. E tá ganhando do iPhone, tá tete a tete na bateria, o aparelho é excelente. Eu recomendo o aparelho, tá? Recomendo em tudo. Recomendo em todas as câmeras. Houve um grande avanço do 23 Ultra pro 22, não foi pouco, tá? Parece que é tudo igual, mas não é tudo igual. Houve uma melhoria da IA surpreendente, e do 21 Ultra, que eu era apaixonado, chegou a hora de eu deixá-lo para trás. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no meu canal, ajudem meu trabalho, perdoem o amadorismo do cenário, foi o que eu consegui fazer. Obrigado, tá? Qualquer dúvida, perguntem e prestem atenção, façam teste nas câmeras de vocês. Pode ser que vocês se livrem de terem que recorrer a uma assistência. A experiência com assistências às vezes não é tão boa aqui no Brasil, tá bom? Um grande abraço e vamos até a próxima.